Abra sua Bíblia comigo no livro de Efésios, capítulo 5, verso 3. Amém? Capítulo 5, verso 3. Hoje o tema da minha palavra é o desafio de ser igreja. Amém? Então eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia em Efésios 5, 3 e ler esse texto comigo que diz assim. Quantos acharam, digam amém. Quem não achou, diz misericórdia. O texto diz assim, verso 3 de Efésios 5: mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. Amém? Feche teus olhos. Pai, muito obrigado por esse desafio que é ser igreja. Muito obrigado por nos permitir. Graças te damos, Pai, e pedimos, fala conosco, edifica-nos por meio da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? O desafio de ser igreja no século 21. Escute o que eu quero falar para você. Cada vez que eu leio a Bíblia, cada livro que eu leio, cada vez que eu faço a minha consagração no início do ano, de ler a Bíblia mais vezes ou toda a Bíblia, eu encontro em todos os livros da Bíblia a capacidade de cada geração de receber um avivamento, o direito de cada geração de receber um avivamento. Cada livro que eu leio na Bíblia, eu entendo ali, consigo ver que Deus, Ele traz demonstração que cada geração tem direito a um avivamento, tem direito a um derramar de Deus, tem direito a um resgate, tem direito ao caminho de remissão, tem direito a voltar-se para Deus e ser uma geração eleita, um povo exclusivo, um povo que vai ser salvo aqui pelo Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia é clara em nos dar os passos para que a gente consiga ser igreja nesse século. O desafio hoje para nós de ser igreja é um desafio muito grande, e eu quero que você entenda que é um desafio mesmo. É um desafio mesmo. Como por exemplo, a Bíblia diz que ninguém deveria alterar nenhum tio, nenhum A ou um tio da Escritura. Hoje você encontra na nação brasileira sendo alterado a própria palavra, o original da palavra. O nosso português, ele tem a influência do grego, do original. E se tu olhar hoje, algumas estupidez estão sendo cometidas, como estão alterando verbos que eles por si só, eles já garantem o que eles estão falando. E se isso acontecer, queridos, é muito mais grave do que eu e você imaginamos, porque uma vez que se conseguir alterar a letra, o português, nós vamos ter um problema sério. E outro dia até o Paulo está aqui, o Paulo fez um comentário uma vez comigo, algumas 2, 3 vezes, sobre as versões da Bíblia. Lembra, Paulo? Você falou assim e tal. Você tem razão. Mas se alterar o texto, ou a palavra, ou o termo, ou o verbo, aí sim, Paulo, já era para nós. Assim com a versão, tu ainda consegue buscar aquela que tu entende e tu vai embora, né? Mas se eles alterar o português como está sendo feito hoje no Brasil, já era para nós. Quando eu altero um verbo, eu não estou cometendo somente um erro, eu estou cometendo uma estupidez, porque ele já entrega no original da palavra, ou no princípio, na primazia da palavra, ele entrega o que é para entregar. E eu quero que você entenda que Paulo, o apóstolo Paulo, deu os passos para nós vivermos em meio a esse desafio.
Eu vou falar novamente o que eu li, é uma palavra difícil, mas a impudicícia. Quantos aqui sabem o que é impudicícia? Quando eu falo impudicícia, você vai dizer, pastor, esse negócio é no hebraico, é no grego, fala aí logo para nós, porque nós estamos buscando aqui na cachola, não é uma palavra do nosso cotidiano. Mas se eu falar porneia, todo mundo sabe, pornografia, né? Todo mundo sabe. A palavra impudicícia, ela é a base da palavra porneia, pornografia. Paulo está dizendo para nós assim, abandona para o desafio de ser igreja e brilhar como luz em meio às trevas. Abandone a pornografia, a impudicícia, a porneia. A base dessa palavra impudicícia é porneia no grego, no original. E essa palavra, quando eu falo dela, ela engloba a palavra porneia, ela engloba o pornos, ela engloba o adultério, ela engloba a traição, a fornicação, ela engloba a palavra pornos, ela engloba a malícia. Essa palavra, Paulo está dizendo assim, cuidado com essas coisas, porque elas são algo que precisam ser vencidas para que nós possamos vencer o desafio de ser igreja. E se nós parar para pensar hoje, essa questão da porneia, ela está hoje em todos os lugares. Hoje nós temos que tomar cuidado com a sensualidade dentro da igreja. É um desafio, gente. Sabe por quê? A culpa não é sua. Não, pastor, você está falando de... Não, fica tranquilo, fica em paz. Fique em paz, o Senhor é bom. A culpa não é sua. A tendência da moda, por exemplo, é as mulheres se vestirem de forma sensual. Eu já vi mulheres falando assim, eu vou comprar roupa, não tem outra, essa daí. Entendeu? É uma tendência. E isso Paulo está dizendo, tem que tomar cuidado com essas coisas. Esse é um dos desafios de ser igreja. Pastor, o senhor está pregando os costumes? Não, gente, pelo amor de Deus. Tá? Olha aqui, mulheres, para mim, homens, eu não estou pregando aqui uso de costume e roupa para ninguém, tá bom? Esquece, não tem ninguém decente aqui, tá? Fique tranquilo. Eu estou falando sobre o desafio de ser igreja. Estou falando que é um desafio para nós, em meio a esse tempo, continuar nos mantendo, continuar nos vestindo de maneira decente, porque as coisas vão apertando. E daqui a pouco, como eu estou falando, o próprio comércio não te dá opção. Imagina você ter que voltar. Quem que é o mais antigo aqui? A vó Isaura? Hein, vó Isaura? Voltar a costurar a roupa. Lembra quando eu vi na minha casa, a minha mãe, a minha irmã mais velha tá ali, ela mandava fazer conjunto e moletom. Comprava os tecidos, lembra, Paulo? E a mãe fazia aqueles conjuntos horrorosos. E tinha que vestir aquele negócio para ir para o colégio. Imagina você ter que fazer isso. Então nós precisamos entender que o desafio de ser igreja é nós entender que nós precisamos estar posicionado contra a impudicícia, contra a porneia, contra a pornografia explícita no celular, na televisão dentro da nossa casa, na forma de vestir os nossos filhos, tomar cuidado na forma com que nós conduzimos e direcionamos os nossos filhos, para não indicar essas coisas que vão nos desafiar aí no curso desse mundo. Olha para mim aqui, nós não somos, queridos, nós não somos desse mundo. O evangelho, o cristianismo, a Bíblia é contra a cultura. Pastor, mas a nossa cultura é a cultura aqui, Querido, nós somos contra a cultura, nós somos a igreja. Sabia disso, gente? Quem se escandaliza com a palavra contra a cultura? Levanta a mão. Você sabia que a Bíblia Sagrada, as Escrituras, você sabia que ela é contra a cultura? Porque a palavra porneia engloba homossexualismo, lesbianismo, engloba essas coisas. E hoje falar disso é uma polêmica. Tu entende que é polêmico esse assunto? Mas a Bíblia não está falando de agredir alguém, ofender alguém. A Bíblia está falando de prática. Tu entendeu? Sabe o que é prática? Por exemplo, eu sou casado com uma pastora, ok? Se eu trair a minha esposa, qual é a diferença que eu tenho de um homossexual? Qual é a diferença? Nenhuma. O problema não é a pessoa ser isso, o problema é a prática, que é o pecado.
Então a Bíblia não está te ofendendo, querido, não está me ofendendo. A Bíblia não ofende o homossexual. A Bíblia ama, a Bíblia manda amar o homossexual, as pessoas. A Bíblia manda nós acolher as pessoas. Agora, a Bíblia, a própria palavra de Deus, vai ensinar essas próprias pessoas a desistirem da prática do pecado, assim como eu e você somos ensinados. Mas não é discriminação, não é rejeição. Entende isso, gente? Eu estou cansado desse assunto. Eu estou cansado dessa forma chula de dizer para as pessoas que elas são menos por isso ou pelo aquilo. Gente, vamos nos enxergar, né? Gente, qual é a diferença de um homem adúltero para um homossexual? Qual que é a diferença? Hein, irmão? É a mesma coisa, vai para o inferno igual, se é que tem que ir para o inferno por conta disso. Então, de brincadeira, o desafio de ser igreja vai além da discriminação, vai além do mexer no verbo, no português, no grego, no latim. O desafio de ser igreja é entender que Deus está te chamando e dizendo para ti: ei, abandona essas coisas, anda comigo, e o Espírito Santo, Ele repousará sobre ti e te guiará. Ei, Deus não está discriminando ninguém. Todas as pessoas que estão me assistindo, que porventura possa estar nessa situação, eu sou homossexual, eu amo a tua vida. Agora a tua prática, se o Espírito Santo te convencer, amém. Se não, continue te respeitando. Nós precisamos entender isso, porque às vezes a igreja tem o desafio de ser igreja, e é um grupo de pessoas, nós somos um grupo de pessoas num lugar, e parece que nós somos mais santos, melhores que os outros, mas dentro da igreja muitas vezes tem gente no adultério. Qual é a diferença do homossexualismo? É o mesmo pecado, gente, é prática. Você entendeu? Eu não vou entrar em outro mérito, porque gera polêmica. E sabe o que eu fico chateado? Quando a gente vai falar, hoje principalmente com os jovens, eles não sabem nem conversar sobre o assunto, eles já saem logo defendendo sem saber o sentido das palavras, sem saber o sentido, gente, pelo amor de Deus. O verbo, ele tem um original que chama-se grego. Se você não consegue saber o sentido da palavra pecado, não defenda nada, fique quieto. Agora, quando você sabe o sentido, por que eu estou defendendo isso? Porque a prática nos afasta, nos separa de Deus. A Bíblia diz: todos pecaram, estão separados de glória de Deus. Estão separados, mas é todos que pecaram. Não é o fulano que é isso, o ciclano que é aquilo, aquele que usa brinco, aquele que pinta a unha. Não, é todos. Todos. Se nós estamos na prática do pecado, pecamos e precisamos de redenção, amém? Agora, qual é o desafio, pastor? Então, é vencer isso. É dizer: Senhor, eu não quero viver assim. Eu quero estar perto de ti, eu quero ser íntimo, eu quero vencer isso, porque nós precisamos vencer isso, é um obstáculo. Pastor, eu tenho que me autoflagelar? Não. Pastor, eu tenho que me maltratar? Não, Jesus já pagou o teu pecado na cruz. Volte-se para Ele, Ele te é fiel e justo para te perdoar. Amém? E ponto. Primeiro desafio. Segundo, queridos, o texto continua dizendo assim, ele diz assim: mas a impudicícia ou a porneia, o pornos, e toda sorte de impureza ou de cobiça, nem sequer se nomeie, nem sequer fale sobre isso no meio de vós. Quando ele fala nomeie, ele está dizendo assim, não fale isso, gente. Não fala sobre cobiça. Paulo está dizendo que esse é outro desafio, a cobiça. O que é cobiça? Eu olho, você já viu alguém que fala assim? Gente, isso é muito legal. Tu viu o carro do fulano? Sabe o que é triste isso? Como se ele não tivesse condições de ter um carro. Ainda mais hoje, gente, tu compra um carro 50 mil vezes. Entendeu? Eu acho que se o João Neto tiver CPF e eu tentar comprar um carro no nome dele, eu consigo.
É cobiça, gente. Nem sequer fale no meio de vocês. O Paulo está falando aqui. É outro desafio para ser igreja. Não, o irmão veio com um presente, com uma roupa bonita. Por exemplo, os irmãos aqui, os jovens que daqui a pouco vão casar, eles vão chegar aqui um dia com um terno, né? Terno de $2 milhões. Sabe o que você vai falar para ele? Cara, como tu tá bonito, parabéns, tu tens bom gosto. Você vai falar para ele: que bom gosto que tu tem, cara, que terno bacana. O seguinte, o dia eu vou atrás de um desse aí para mim. Mas não chega pro cara e diz assim: ei, tá com dinheiro, hein? Tá fazendo o que? Conseguiu esse terno, o pastor te emprestou? A gente não usa o termo pejorativo. Chega para a pessoa e fala: como tu tá elegante, parabéns, tu tens bom gosto. Que alegria, que bom estar do teu lado, pessoa bonita. Quem gosta de estar perto de gente bonita? Não mente, fala a verdade, que é pecado mentir. Levanta a mão. Levanta a mão, gente. Gente, levanta a mão. Levanta a mão, senão eu vou levar vocês num estado aí que eu conheço. Levanta a mão. Levanta a mão. Ninguém quer estar perto de gente feia. Ninguém. Você já viu que o ser humano tem dificuldade com os feinhos? Por isso que o Luan falou outro dia assim para mim: ei, pastor, o senhor era terrível, hein? Aí eu falei para ele: tu viu que o Espírito Santo aformoseou meu rosto? Então, se tu conhece algum feio, traz para cá para a igreja, que ele vai ter o rosto aformoseado. Amém? Então, gente, não cobice a beleza do irmão, não, nem a beleza, tá? Fala para ele assim: vem aqui, vem aqui. Tu me acha bonito? Acho, é lindo, maravilhosa, maravilhoso. Vamos lá para a minha igreja, tu vai ficar muito mais do que eu. Deus está falando isso. Façam isso. Esse é o desafio de ser igreja. Mudar a cobiça em bênção, abençoar o próximo. Aí ele segue dizendo assim: isso não se nomeia entre vós, como convém a santos. Aí está chamando nós de santos. Paulo era gente muito boa. Paulo era um judeu estudioso. Era um cara, né, que conhecia, aprendeu nos pés de Gamaliel. Era da aristocracia judaica. O louco, ele era PhDeus, né? E Paulo está dizendo assim, ele segue e diz assim: nem conversação torpe. O que é conversação torpe, gente? Olha que interessante. Quem sabe o que é conversação torpe? Alguém sabe? Alguém conhece isso? Alguém já viu alguém que fica falando bobagem? Fica falando besteira? Você já viu? Sabe o cara que ele chega com aquela piada de cunho sexual indecente e joga assim no meio dos irmãos? Isso é ser palavra torpe. Nem sequer se nomeie no meio dos santos. Sabe aquele cara que ele chega assim e ele acha que ele está abafando com as bobagens, com as conversações dele, e ele fica te atrapalhando, sabe? E aí é conversa torpe. Paulo está dizendo assim: vençam isso, gente. Santos, Paulo está falando para a igreja: santos, vençam isso. Não use isso, nem sequer se nomeie, nem fale isso no meio de vocês. Sabe aquela piadinha sem graça? Sabe aquela piada pesada, né? Pesada que nem diz o bispo Luiz: o elefante caiu no buraco. Não, a piada pesada, o cara está sempre com uma piadinha, o cara está sempre com uma palavra torpe na boca, sabe? Volta e meia um palavrão, volta e meia não sei o que. Paulo está dizendo: nem sequer se nomeie entre vós, para que vocês resplandeçam a luz de Cristo. Vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Em meio aos santos não se nomeie torpeza, palavras vãs. E aí ele fala na quarta coisa, a chocarice, que são coisas inconvenientes. Sabe, queridos, essa questão da chocarice, que quer dizer conversas pesadas sem graça. Um exemplo, eu estava conversando agora esses dias, e a gente sempre a igreja está vivendo agora um momento, um desafio muito grande. Quando alguém vai lá e joga uma coisa na televisão, uma informação, os primeiros a ser atacados somos nós. Então essa semana falaram sobre um pronunciamento: todos, todas e todes. E o que eu tenho que ver com isso? Olha aqui, quantos de vocês me conhecem? Eu sou professor de gramática portuguesa. Então, gente, mas daí parece que a igreja virou alvo dessa chocarice, dessas inconveniências. Cara, mas vai perguntar para a ignorância da pessoa que falou isso.
Se o português diz que está errado, quem sou eu para dizer que está certo? Porque tem uma primazia, tem um primeiro, que é o grego. A primazia da palavra, essa colocação, esse verbo todos, ele é unissex. Pronto, gente, deu. Ah, mas eu quero discutir. Vai, fala com a minha mão. Fala, ó. Entende? E o apóstolo Paulo está nos ensinando a não fazer isso. Então eu vou pedir para vocês vencer esse desafio da chocarice. Fique em silêncio. Fala, ó, querido, eu não vou discutir isso. Eu não sou o cara que posso falar sobre isso. Procura alguém que estudou, que tenha como te provar que ele tem o canudo da gramática portuguesa. Ele vai te dizer o que é. E pronto, segue o baile, né? Não, as pessoas começam a fazer chocarice. Aí piadinha. E aí, crente, e agora, pastor? Como é que vocês vão mudar a Bíblia? Ah, gente, Paulo está falando que o desafio para nós ser igreja é enfrentar isso. É dizer, não, querido, a Bíblia não tem, ela é imutável. Querido, ai daquele que tentar mudar um A, um tio da Bíblia. É imutável, te liga, mané. Aí sabe o que acontece? Tu entra em outra discussão teológica, escatológica. Não faça isso. Faça assim então. Ok, irmão, eu não sei se eu posso te... Não, eu não tenho para ti muito o que te falar, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Posso te fazer uma pergunta? Por que o teu nome é fulano? Porque não... Então, querido, assim como tu não sabe responder por que o teu nome é esse, eu também não preciso te responder por que falaram isso aí. PT, saudações. Tchau. Entende? Paulo está dizendo para nós, livre-se disso, igreja. Vençam esse desafio. Não brigue, não bata a boca, não discuta. Não perca a sua razão, no bom sentido da palavra razão, porque o outro está fazendo chocarice. Fica na tua volta. Eu acho isso muito interessante, sabe por quê? Eu fico pensando assim, eu acho que ele pensa que eu sou maior que ele. Quando alguém me faz uma pergunta idiota, eu falo assim, acho que ele pensa que eu sou maior que ele. Aí eu falo, irmão, eu te amo, não sou maior que tu. Belisca aqui para te ver. Vai doer, agora deixa eu te beliscar, agora é minha vez. Não, dói mesmo. Então nós somos de carne e osso, vamos para frente. Entendeu? Vamos para frente. Então a gente precisa entender que Paulo está dizendo assim para nós, essas coisas nem se nomeiem em meio a vós. Não fale. Olha que Paulo é radical, né? Não fale. Aí ele diz assim, pelo contrário, antes pelo contrário, que haja entre vocês ações de graça. Você sabe o que é ação de graça? Sabe o que é ação de graça? Quem sabe aqui? Vou falar uma ação de graça para você. Semana eu pedi pro Renan, busca um cara para mim em tal lugar. Onde tu tá, Renan? Eu tô no centro, pastor. Eu falei, não precisa não, é muito longe. E o Renan disse assim, não, pastor, é um prazer para mim, tô indo lá, já tô no caminho já. Não, Renan, não, eu tô lá, tô no caminho já, tô indo. Isso é ação de graça, prontidão, vou lá abençoar o fulano, vou lá resolver isso. Ação de graça. Quanto que eu te paguei, Renan? Não vai cobrar não, né? Por que ação de graça? Porque ele está desprendendo do trabalho dele para servir alguém. Tu entende? Ação de graça. Então, antes de nós discutirmos essas coisas, a impudicícia, que é a porneia, ação de graça, ajude com o comportamento cristão ao irmão vencer esse desafio. Quando a pessoa chega na igreja, a Bíblia diz que nós devemos vir como estamos. Mas como que o cara não fica como estás? Quem sabe? É uma boa pergunta. Quem sabe, gente? Alguém quer levantar a mão? Porque é muito legal o texto, né? Venham como estão. E aí o crente fala o quê? Mas não é para ficar como está, né, irmão? Também tu já está demais já, irmão. É ou não é verdade? Não. Quando tu fala venham como estão, como é que ele não permanece? Quando ele vê o exemplo, o testemunho da igreja. Automaticamente ele vai mudando. E o Espírito Santo faz o quê? Convence. Agora, se o desafio da igreja não for vencer essas coisas, como é que o novo que chega entre nós vai mudar?
Se ele chega na igreja e fala assim, é tudo igual, gente. Eles são doidos, eles são da parede preta. Eles estão se reunindo para fazer a porneia lá dentro. É tudo igual, gente. Eu vou sair da balada e vou para a igreja da parede preta. Na balada tem risco da bala perdida. As facções estão em guerra. Na igreja a facção é de Jesus. Aí vem uma pergunta do apóstolo Paulo. Essas coisas não se nomeiem no meio de vós. Vocês estão nomeando essas coisas? Olha só. Sabeis, pois isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Essa semana um time grande aqui no sul reuniu não sei quantas mil pessoas para idolatrar um homem. Pastor, tu está sendo radical. É esporte, gente, é idolatria. O cara, eu estou saindo da minha casa, eu quero fazer a rotatória e os idólatras me xingando. Cara, espera um pouquinho que eu preciso passar, velho. Eu moro aqui, tenho que fazer a volta. Aí eu fico pensando, gente, será que é esporte mesmo? Ou as pessoas estão vivendo de maneira dissoluta, idólatra? Essas pessoas não vão adquirir o reino, a não ser que a palavra entre no coração dela através da igreja, através do comportamento do cristão, que não fala bobagem, que não fica fazendo chocarices. Volte comigo no texto de Efésios, no capítulo 1, vai lá no verso 23, para nós encerrar. O texto do verso 23 vai falar assim, ele é bem conhecido. Vamos lá. Deixa eu ver se eu volto no 22. Isso, vou voltar no 21. Acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Jesus deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche e em todas as coisas. Escuta isso aqui. Esse texto aqui está falando que Jesus, ele pôs todo o principado, toda a potestade, toda a idolatria, toda a chocarice, toda a impudicícia, tudo ele colocou debaixo dos seus pés, e ele deu autoridade para dominar sobre essas coisas para a igreja. E ele diz aqui, o texto que o apóstolo Paulo está falando, ele diz assim, ó, o qual o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Em tudo é Jesus que enche através do corpo, através da plenitude do corpo de Cristo, que é a igreja. A igreja se posiciona no desafio de ser igreja para quê? Para vencer o mundo. Volto aqui a dizer, a igreja vai contra a cultura. A Bíblia, queridos, me desculpa se eu vou chatear vocês, ela vai contra a cultura. A Bíblia é contra a cultura. Então, se alguém te convence com chocarice, com palavra torpe, com alteração do verbo português, da língua portuguesa, com alteração da Bíblia, se alguém tenta te convencer com isso, você pode usar simplesmente essa resposta: não vai conseguir me convencer, porque eu estou andando contra a cultura. Tu está desrespeitando a cultura? Não, eu sou cidadão dos céus. Tu é louco, pirado, doido de dar de pau. Como assim doido por Jesus? Quem foi que te falou isso? Não, porque o fulano, autoridade máxima. Não, querido, a minha autoridade máxima é Jesus. Amém, irmão? Amém? Amém mesmo? Tá tenso aqui, né?
Vocês não vão falar que nem aconteceu com Jesus? Duro é esse discurso. Não vão falar não? É por isso que eu amo vocês. É por isso que eu amo vocês, que vocês entendem que quando Deus está nos chamando, Ele não está nos chamando para nos ferir, Ele está nos chamando para nos corrigir como filhos amados, falando: ei, façam assim, porque eu tenho cuidado de vocês. Sabe o que Deus está dizendo para nós aqui, gente, hoje, no desafio de ser igreja? Quando vocês fazem essas coisas, eu posso garantir o cuidado de vocês. Lembra de Jó? Lembra? Jó, disse a mulher dele: amaldiçoa o teu Deus e morre, cara. Tu perdeu teus filhos, tu está aí todo esgranhento, todo rebentado. Amaldiçoa esse Deus e morre, Jó. E ele disse para ela: eu sei que o meu Redentor vive. Sabe, gente, não deixa a chocarice, não deixa essas coisas que desafiam a igreja te tirar. Não deixa esse papinho furado dessa gente que a letra, eu acredito na inteligência deles, foi um dom que Deus deu natural para eles. Eles pegam essa inteligência para querer criar uma falsa cultura, sabe? E as pessoas, claro que é óbvio, gente, a Gleice está aqui, é advogada. É óbvio que a Gleice tem um bom discurso dentro do ofício dela para convencer um juiz, sim ou não, Gleice? Para ganhar umas causas que são importantes. O que a Gleice faz? A Gleice procura uma brecha na lei. Não é que a Gleice não está mentindo, o advogado não está mentindo. Ele está procurando uma brecha na lei. Ele achou a brecha e fala: paga aí meu cliente. E aí fala para o cliente: paga meus honorários. Sabe o que Jesus está falando para você? Olha que interessante. Eu sou o teu advogado fiel. Se você hoje me pagar com arrependimento, eu perdoarei os teus pecados e te sararei. Jesus está olhando o teu processo. Olha para mim, Jesus está olhando o teu processo. Agora, Jesus está lendo o teu processo. O advogado dos advogados, advogado da Gleice também. Jesus é o mestre. Ele é o cara da OAB dos céus. Ele é o presidente da OAB dos céus. E ele está lendo o teu processo, falando: tem uma brecha aqui. Pois é, o Jojo estava meio desorientado, porque o coração dele estava muito apaixonado. Mas agora eu vi que aqui tem uma brecha aqui, ó. Ele deixou da paixão e agora ele quer seguir o amor verdadeiro. Ele chega diante do juiz dos juízes, ele está à direita dele. Ele chega diante do presidente do STF do céu. Ele vai na última instância e fala: está aqui o alvará de soltura do Jojo, está liberado. O problema é que nós estamos envoltos de uma nuvem de testemunhas. E essa nuvem de testemunhas, que são as pessoas que estão lendo a igreja como a Bíblia, as pessoas estão lendo você, esperando ver a palavra de Deus em você. Elas olham e não enxergam as pessoas deixando esses maus exemplos que Paulo está nos ensinando a deixar. Então entendam, eu quero encerrar, fique de pé no seu lugar. Eu quero ler com você o que está escrito em Colossenses 3. Diz assim: fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena, como a prostituição, a impureza, a paixão, a lascívia, o desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Gente, olha para mim. Eu encerro dizendo para vocês: cada geração tem direito a um avivamento. Cada geração tem direito a um resgate. Cada geração tem direito a ser remida pelo poder do sangue de Jesus. Cada geração tem direito a ser levantada e colocada nos lugares altos pelo poder do nome de Jesus.
e não é diferente conosco. Então o desafio para mim e para você de ser igreja hoje é vencer essas coisas e nos tornar filho da obediência. A palavra diz: leve cativo o seu pensamento a Cristo e condene a desobediência com a obediência à palavra de Cristo. Você vai punir a desobediência. Como, pastor? Com a obediência. Amém? É sério isso, gente. E eu quero encerrar feliz da vida, porque eu descobri agora aqui que Jesus acabou de advogar a tua causa. E o juiz, o maior juiz, acabou de ditar uma carta de salvação. Feche os teus olhos. Você que está em casa, você que está aqui nos visitando online, ou que está nos visitando no presencial, o advogado fiel chegou. Ele pegou o seu processo que estava no fim da fila, e hoje ele resolveu julgar a tua causa. Hoje ele resolveu, nessa grande audiência, garantir para você o acesso à salvação. Quanto custa? Pergunte aí no seu coração: quanto custa, Jesus? Quanto é os teus honorários? Faça aí essa pergunta. Eu te dou a resposta agora em nome dele, do Senhor Jesus. O valor da tua salvação, da tua causa, é o seu arrependimento. Se você tem juízo, entregue agora o seu coração ao Senhor Jesus e diga: Senhor, eu me arrependo de todos os pecados cometidos por mim, desde o dia em que eu nasci até esse momento em que o Senhor me chama para essa grande audiência. Hoje eu quero receber o desafio de ser igreja nesse século, e quero obedecer, ó Pai, a Ti e a Tua palavra, e viver feliz sobre a terra. Levante a sua mão. Pai, em nome de Jesus, eu libero aqui uma unção para que essa geração receba o avivamento, para que essa geração seja elevada aos lugares altos, para que essa geração entre no caminho de remissão, porque nós, a igreja do Senhor, que estamos reunidos aqui, vamos anunciar, vamos dar demonstração do poder de Deus em meio à nossa geração. O Senhor está te ungindo nessa manhã para ser uma igreja poderosa, que vai trazer o avivamento para essa geração, em nome de Jesus. Se você crê, aplaude forte o nome dele. Aleluia, aleluia. Amém, queridos. Graças a Deus pela palavra de Deus que nos guia. Amém? Guarde no seu coração e vai alinhando. Tira o que tem que tirar e alinha. A Bíblia diz que ela vai nos limpando. Amém? Então que essa palavra te fortaleça e te dê coragem para vencer um item que seja desses 4, 5 que eu citei. Amém? E você vai cada vez mais alcançando a perfeita varonilidade de Cristo, e cada vez mais você está próximo, face a face com o Pai. Amém? Amém, gente? Levante a sua mão na direção da sua casa. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto, que Ele faça resplandecer sobre ti a sua face, que Ele te dê shalom. Vá para a melhor semana da sua vida. O Senhor te desafiou a ser a igreja de Cristo essa semana. Deus abençoe.